Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que ele é bem polêmico, tá? Ele é bem polêmico e ele é impossível de ser falado em uma hora só. Eu precisaria de pelo menos umas 4 ou 5 horas. Eu vou ter que resumir muita coisa. Mas eu quero falar com vocês sobre uma coisa que me preocupa, preocupa muito o meu coração, que é a cegueira do povo que é dito povo de Deus. Gente, hoje eu vejo que eu gasto mais tempo ensinando o povo de Deus a ser de Deus do que pregando o evangelho para os incrédulos. É impressionante, é mais fácil pregar o evangelho para os incrédulos do que pregar para crente. Os crentes estão complicados, gente, porque está tendo uma confusão. E é interessante como a Bíblia já avisou, a confusão da igreja de Laodiceia. Vou mostrar para vocês um estudo que eu gosto muito. Eu vou escrever aqui no Paint para vocês acompanharem comigo uma coisa. Quando você for ler o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você vai encontrar as 7 igrejas de Apocalipse. Essas 7 igrejas, elas têm 3 interpretações básicas, ok? A primeira interpretação básica, ela diz da interpretação literal. O que é a interpretação literal? Eram cartas escritas aos pastores dessas igrejas, tá bom? Então eram 7 cidades, e essas 7 cidades, cada cidade tinha uma igreja. Não era de costume dos apóstolos abrirem várias igrejas por cidade. Normalmente era uma, e todas as pessoas se juntavam nessa mesma. Essa igreja não levava nome, tá? Não era igreja evangélica, não se chamava igreja católica, não tinha, era a igreja de Cristo, ponto. E elas recebiam normalmente o nome da cidade. Então, por exemplo, quando você vai ver as cartas de Paulo, a carta aos Colossenses é a carta à igreja da cidade de Colossos. A igreja não tinha um nome, sabe? A igreja batista de Colosso, a Assembleia de Deus de Colosso, igreja católica em Colosso. Não, era a igreja de Colossos, ponto. Era a igreja dos Colossenses. Então a primeira interpretação é a interpretação literal. João foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever cartas de correção, de elogios e correção para cada uma dessas igrejas. Essa é a primeira interpretação, que é a literal, ok? A segunda interpretação é a interpretação pessoal. O que é a interpretação pessoal? Quando você vai ler os problemas daquelas igrejas, você identifica na sua vida algum daqueles problemas. Você começa a ler que a igreja, por exemplo, tolera Jezabel. O que é uma igreja que tolera Jezabel? Jezabel é uma figura da sensualidade. É uma figura da transformação da mulher naquilo que a mulher não é. Dominadora, sensualizada, maldosa, a figura de Jezabel. Então ele fala assim, ó, vocês toleram Jezabel. E aí você vai ver, às vezes, você é uma mulher que você está querendo ser dominadora, você está querendo sensualizar, você gosta de tirar umas fotinhas de peito de fora para ser desejada pelos caras. Você confunde a sua vaidade com luxúria, com lascívia. Então, você ao ler esse texto dessa igreja, você fala, meu Deus, isso está falando comigo. Então tem a aplicação pessoal, a aplicação a literal primeiro, pessoal, e tem uma terceira interpretação das igrejas do Apocalipse, que a gente chama de aplicação profética. A aplicação profética, ela é bem combatida, se eu posso falar assim, por muitas pessoas. Muitas pessoas não aceitam, mas eu acho que ela é muito real. Eu defendo essa interpretação como real, que é a interpretação profética. E qual é o foco dela? O foco dela é mostrar que as 7 igrejas do Apocalipse mostram a situação da igreja de Cristo ao longo da história, tá? Ai, Senhor, obrigado pelos motoqueiros. Então nós temos a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, e a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. E apesar de, historicamente, elas serem contemporâneas na aplicação pessoal, na aplicação profética, ela é tratada como o último período da igreja de Cristo no mundo. Entenda que Deus não trata a igreja dele como a igreja evangélica, a igreja protestante ou a igreja católica. Deus nunca chamou a igreja dele por nome. A igreja dele chama a igreja de Cristo, ponto. É o povo que crê.
Se você crê em Jesus Cristo, se você ama Jesus Cristo, seja você católico, seja você evangélico, seja você protestante, seja você batista, metodista, calvinista, não me interessa. Se você ama Jesus Cristo e você nasceu de novo no Espírito Santo, através do Espírito Santo, você se torna filho de Deus. Está em João, capítulo 1, verso 14. Eu até postei um vídeo sobre isso mais cedo. E você sendo filho de Deus, você se torna meu irmão. E eu e você, apesar de não sermos filhos, irmãos de sangue, nós somos irmãos comprados pelo mesmo sangue. Então esse povo, essa família que é formada por aqueles que creem, independente da placa, da denominação, esse povo é o chamado, é a chamada igreja de Cristo. Essa é a igreja. As pessoas confundem igreja com templo. Igreja não é templo. A igreja é o corpo de Cristo. Lembra quando Jesus fala, Mateus capítulo 18? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. 2 ou mais, essa união, essa interação de amor entre duas pessoas forma uma igreja. Então a igreja para Deus não é o prédio, tá? Para Deus aquilo não é a igreja, aquilo é um templo. Para Deus a igreja é a união dos filhos. Então o que eu vou mostrar aqui não é um tapa no catolicismo e uma exaltação ao protestantismo, porque isso não me interessa. O que eu vou mostrar para vocês é a situação do corpo de Cristo ao longo da história. Se você dividir as 7 igrejas, você vai ter, eu vou falar na ordem que elas são citadas. Primeira, a igreja de Éfeso. Segundo, nós temos a igreja de Esmirna. A terceira igreja é Pérgamo. A quarta igreja é Tiatira. A quinta é Sardes. A sexta é Filadélfia. E a sétima é a famosa Laodiceia. Essas são as 7 igrejas citadas em Apocalipse. Interessante que se você for pesquisar a etimologia significa o estudo do nome, a origem do nome. Isso quer dizer etimologia. O porquê que esse nome existe. Da onde que ele surge, né? Se você for pesquisar a etimologia dessas palavras, você vai descobrir que existe uma revelação profética sobre a história da igreja ao longo do tempo. A história da igreja ao longo da história. Um pleonasmo proposital aqui. Você vai ver que a igreja de Éfeso, se você for pegar a etimologia, significa aceitável. Eu já vou explicar isso. A igreja de Esmirna significa mirra. Ou algo mais amargo, um cheiro mais amargo, assim. Perfume, né? Pérgamo tem 2 possíveis etimologias. A primeira etimologia é casamento e a segunda é elevada. Algo elevado, algo levantado, tá? Depois nós temos Tiatira, que significa sacrifício constante. Aí nós temos a igreja de Sardes, que significa remanescentes. Igreja de Filadélfia é amor fraternal, amor de amigo, tá? Amigos, irmãos. Não vou pôr amigos, porque amigos e irmãos não vai caber. E Laodiceia, que é a julgamento do povo. Não é o povo sendo julgado, é o povo que julga. É a igreja onde o povo... O que eu vou mudar aqui para não ficar confuso. O povo julga. Melhor. Ok? Até então, vocês estão acompanhando? Essas 7 igrejas, cada uma recebe então essa etimologia, o nome delas. Pode ser que a pessoa de Éfeso nem fizesse ideia de estar inserida num contexto profético. Pode ser. A Bíblia não dava todas as respostas para as pessoas. É interessante como nós fazemos parte de um mecanismo muito maior. Nós somos uma pequena engrenagem dentro de uma máquina que funciona com perfeição, que é o reino de Deus. O reino de Deus ele funciona numa perfeição e você está incluído ali dentro. E você faz parte de um corpo chamado igreja e muitas vezes você nem sabe os frutos que a sua vida dá. Muitas vezes eu entrei em crise achando que eu estou gastando tempo e poucas pessoas veem. Isso me perturbou por muito tempo. Graças a Deus eu estou liberto disso, porque eu entendi que eu faço parte de um resultado muito maior do que o que eu imagino, e esse resultado não é para mim, esse resultado é para Deus. Então você faz parte dessa família, você faz parte dessa engrenagem, você faz parte dessa máquina, e muitas vezes você não entende que faz.
profeta Daniel, por exemplo, quando ele está recebendo as revelações do livro dele, ele está lá escrevendo. E aí o anjo começa a profetizar lá e ele começa a escrever. Aí ele pega e ele fala: Senhor meu, o que quer dizer essas coisas? Daniel fala para o anjo: o que isso quer dizer? E o anjo fala para ele: não te interessa. Não te interessa, escreve para os sábios entenderem depois. Então é interessante que Daniel, ele escreve, ele faz parte de um todo, mesmo ele não entendendo nada do que ele está escrevendo. Então essas igrejas, elas recebiam esses nomes e muitas vezes elas nem sabiam, nem faziam ideia que elas faziam parte desse mecanismo chamado o reino de Deus, a vontade profética de Deus, o plano de Deus que vai acontecer. Então, aonde que eu encaixo a história da igreja? De novo, não estou falando evangélica ou protestante, porque isso não me interessa, mas eu consigo mostrar para vocês aqui a história do corpo de Cristo. Olha, a primeira igreja que nós temos, o início da igreja, é com os apóstolos. Os apóstolos, na descida do Pentecostes, começa o período da igreja, o período dos judeus para em Jesus, tá? Só uma citaçãozinha aqui. Se você não entender isso, me perdoe, mas não vai dar tempo de explicar em detalhes. Quando Daniel fala lá no capítulo 9, no capítulo 10, onde ele começa a revelação sobre as 70 semanas, os 490 anos, em Jesus, quando chega Jesus e ele entra para morrer no dia da Páscoa, ali marca-se 483 anos dessa profecia de 490. Outro dia eu explico sobre isso. Ah, não, tem um vídeo meu. Tem um vídeo no YouTube falando Daniel Saad, coloca lá, Daniel Saad, 70 semanas de Daniel, aí você vai entender. Quando chega Jesus, dá 483 anos, ficam faltando 7 anos para terminar a profecia sobre os judeus. Eu creio que Jesus ele para essa contagem dos judeus quando ele entra em Jerusalém, e aí começa o período da igreja. O período da igreja, na minha interpretação, termina no arrebatamento, e os 7 últimos anos do Apocalipse são focados no povo judeu para completar aqueles 490 que ficaram pausados em Jesus. Mas aí a gente fala disso outro dia. Tá? Se você não entendeu, me perdoe, porque eu precisaria de muito tempo para explicar isso. Mas então a igreja começando ali no período do Pentecostes, a igreja está do jeito que Deus queria. Tá linda, o negócio tá lindo. Você vai ver o capítulo 2 de Atos capítulo 2, verso 42 principalmente, ele fala assim que eles perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão, eles estavam juntos na igreja, eles vendiam tudo, moravam juntos. É uma figura hoje utópica, é impossível fazer isso hoje. Né? Era uma igreja que funcionava. Os apóstolos, eles manifestavam todos os dons. Tinha mestres, tinha profetas, tinha os evangelistas, tinha os pastores, tinha, gente, os profetas, os apóstolos. Maravilha, estava tudo funcionando, cuidando dos órfãos e das viúvas, conversão, pessoas abençoavam, tinha gente que ela vendia as terras e doava para a igreja expandindo. Negócio real, negócio bonito, o Espírito Santo bombando entre eles. Essa igreja inicial é chamada igreja de Éfeso, é a igreja aceitável. É uma figura da igreja que funciona, a igreja que não tem um líder, tá? Não é uma igreja mosaica. O que é uma igreja mosaica? Existe a igreja mosaica e a igreja apostólica ou presbiteriana. Não estou falando da presbiteriana em si, mas do modelo presbiteriano. Por quê? Porque não existia um líder que mandava. Não era como Moisés, que era o elo entre Deus e os homens, era Moisés, e Moisés derramava as ordens. Tem igrejas hoje que funcionam nesse modelo mosaico, eu não gosto. Porque quando uma pessoa só fica responsável por receber a revelação, ninguém questiona, ninguém contesta. Aí fica-se aquelas coisas tipo, não toque o ungido de Deus. Aí você vê homens criando seitas. Toda seita começa de uma pessoa que tem uma revelação diferente e ninguém contesta, e a partir dela começa uma seita coisas que só ele teve essa revelação. Só ele teve essa revelação. São pessoas que acham que elas são diferenciadas de todas as outras. A Tita está perguntando, sim, essa é a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Então tem esse modelo mosaico. E existe o modelo presbiteriano. Não da igreja presbiteriana. Eles fazem assim, mas não são eles só que fazem assim. Que é o modelo de um colegiado. São várias pessoas. Não tem um cabeça. Pode ser que tenha um mais responsável, o ancião mais velho, beleza. Como por exemplo na época dos apóstolos, dá de entender que o mais levantado deles era o Tiago, irmão de Jesus. O Tiago, irmão de Jesus. Você vai ver isso em Atos 15, quando eles estão tendo uma discussão sobre quais doutrinas do judaísmo continua.
engraçado que eles não falaram de sábado, quais doutrinas continuam? Aí eles falam sobre não se misturar com sangue, o que não tem nada a ver com o testemunho de Jeová. Esse misturar com sangue está falando sobre idolatria, sobre alimentos sacrificados a ídolos, sangue derramado, não tem nada a ver de transfusão de sangue, pode fazer transfusão, não é pecado, tá? Para guardar-se da prostituição, da idolatria. Aí quem dá o parecer disso é Tiago. Então você vê Pedro discutindo, João discutindo, Paulo discutindo, tá lá os apóstolos discutindo, e quem levanta para dar a palavra final é Tiago. Então existe um colegiado, tá? Existe um colegiado, e existe uma busca por Deus em grupo para chegar num consenso. Não tem um cara só que derrama, tá? Essa é a igreja aceitável. Pastor, o senhor acredita que mesmo numa igreja católica pode existir pessoas salvas? Óbvio que sim, não tem a menor dúvida disso. Com certeza há muitos salvos que creem no Senhor Jesus, que apesar de estarem na igreja católica, não se misturam com as tradições hereges que tem no catolicismo. Do mesmo jeito que existem tradições hereges nos protestantes, tá? Tudo que é fora das escrituras, que contraria as escrituras, eu rejeito. Para mim, as escrituras são o terreno aonde eu quero caminhar. A escritura é o terreno, melhor dizendo, né? Então essa é a igreja aceitável, a igreja em grupo, a igreja que se amava, a igreja que se cuidava, a igreja de Éfeso. Aí, isso aqui vai mais ou menos, tá? Mais ou menos do ano 33 até o ano 100. Bem arredondadamente. E aí você vai entrar no segundo período da igreja. O segundo período da igreja é o período em que a igreja começa a ser perseguida. Os cristãos estão se multiplicando, o amor de Deus alcançando, e Deus mandando os apóstolos, um para cada lado. Aí você vê Paulo, Barnabé, Silas, você vê Filipe, que foi trasladado para falar com o eunuco. Aí você vê Paulo indo para Roma junto com João Marcos. Você vê Lucas vindo da Grécia para escrever a carta de Lucas para Teófilo, ele acaba se convertendo. Enfim, começa a vir gente, aí o Pentecoste, aí a gente da Etiópia, a gente da África, a gente do Egito, gente da Turquia. O povo começa a crer, o evangelho começa a multiplicar, as viagens missionárias, a Europa começa a ser contaminada de um jeito bom pela mensagem de salvação de Cristo. E aí vem a perseguição, uma perseguição do Império Romano. A saber, um famoso desse período, um cara maldito chamado Nero. Nero, ele tinha prazer em matar cristãos, em colocar fogo nos cristãos, colocar os cristãos em coliseu para ser morto por leão. Ser cristão era crime. Então você vai ver que mais ou menos do ano 100 até mais ou menos do ano 330, vou colocar aqui 320, era crime ser cristão. Então é interessante, gente, que eles tinham um costume que quando um cristão encontrava o outro, para eles poderem... Nossa, fiz besteira. Tudo bem. Para eles poderem conversar entre eles, eles tinham um sinal secreto. Se eu chegasse perto de algum crente, eu ia escrever no chão, eu ia fazer um arco assim com o meu pé, um arco. E se o cara fosse cristão, ele faria um outro arco contrário, fazendo peixinho. Sabe o peixinho? Por quê? Porque peixe em grego é ictos. Quem gosta de dinossauro deve conhecer o ictiosauro, que é então, ictus, a palavra ictus, se você pegar, ela é um acrônimo para Jesus Christus. É o Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu esqueci a palavra. Ictus Theos Soter. Eu esqueci como é que é o O. Gente, tá por aqui. Depois eu acho pra vocês. Mas a palavra ictus forma Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então por isso que o símbolo é um peixe. Isso é só uma curiosidade. Essa igreja ela é perseguida até mais ou menos o ano 320. Nesse ano, surge um cara, mais ou menos nesse ano, chamado Constantino. E esse Constantino, ele faz uma coisa inteligente. Ele se converte. Há uma discussão histórica se ele realmente se converteu ou se ele foi esperto, enfim. E ele junta a doutrina cristã, ele pega com as tradições pagãs romanas. E ele cria uma religião em cima disso, com parte do que Jesus ensinava e parte de tradições pagãs do Império Romano. Então aqui é por isso que a igreja de Pérgamo é chamada de a igreja do casamento. Quando o corpo de Cristo se misturou com política. Ele mistura. Então você vai ver... eu vou deixar um texto aqui, ó. Esse texto aqui para mim tá sobre a formação da igreja apostólica romana.
onde várias doutrinas que são realizadas são muito mais para agradar a ideias pagãs do que o próprio Evangelho de Cristo. Tá no site Got Questions, você coloca lá a origem do catolicismo romano. Eu não estou falando da igreja católica. Você tem que aprender a diferenciar as duas coisas. Igreja católica, a palavra católica significa universal. A igreja católica universal, eu posso dizer que é a igreja de Cristo. Mas a igreja que se tornou apostólica romana, essa igreja romana tem mistura. Essa igreja romana, a tradição romana tem muita mistura que não é do evangelho. Então aqui a igreja de Pérgamo mostra o casamento entre a doutrina cristã e a junção com o paganismo romano. Você vai ver eu não vai dar tempo de falar hoje, mas eu vou deixar o link aqui para esse site, ó. Got Questions, a origem do catolicismo romano. Quem é católico não deve ficar ofendido porque eu estou falando do catolicismo romano. Tá aqui, ó. Perfeito, é esse site aqui mesmo, ó. Got Questions, qual a origem da igreja católica? Leia isso aqui. É fortíssimo. Então esse casamento é a mistura da igreja com a política. E aqui já começa o problema de misturar a igreja com política. Mas enfim. Isso aqui vai mais ou menos até o ano 500 e pouco. Do ano 500 até o ano 1500, vamos colocar aqui, a igreja está morta. Por isso é chamado de igreja do sacrifício constante. Você não vê avivamento em lugar nenhum. Você não vê grandes conversões. Você não vê a Bíblia sendo difundida. Muito pelo contrário, era crime ler Bíblia. A pessoa não podia ler Bíblia. Era considerado pecado você ler a Bíblia. Era só... E, na verdade o povo era analfabeto. Ninguém conseguia ler. Então a igreja ela não cresceu. Foram 1000 anos, mais ou menos 1000 anos de história cristã sem nenhum tipo de avivamento no mundo. Não tiveram grandes pregações, não tiveram grandes transformações, não tiveram nada. Foi uma igreja morta, a igreja do sacrifício constante, a igreja de Tiatira. Só que aí surgiram pessoas que se rebelaram contra o sistema, contra a venda de indulgências, contra a salvação por obras, porque tinha uma doutrina que era o seguinte: você ia lá, você comprava a sua salvação. Gente, indulgência significa você comprar seu lugar no céu. E pessoas compravam e davam dinheiro para comprar e salvar. Era tudo muito... os líderes religiosos, eles eram levantados com interesses financeiros. E eles queriam se meter com os reis e queriam tomar conta de política. Cara, misturou tudo. Perdeu-se a ideia de salvação, sobre perdão de pecados, avivamento, batismo e conhecer o Espírito Santo. Cara, esquece isso. Não tinha nada disso. E aí algumas pessoas se levantaram contra isso, falando: não, gente, a gente precisa voltar a ler a Bíblia. Então surgem os primeiros caras que protestaram contra o sistema, onde eles falam: gente, eu quero muito que vocês leiam a palavra, eu quero que vocês conheçam o Evangelho, eu quero que vocês conheçam a salvação pela fé, por Jesus Cristo. Então aqui começam a surgir os remanescentes de um povo que estava morto, um povo que estava sumido, e Deus vira e fala: não, eu não vou deixar minha igreja calada. E daí Deus traz ali um avivamento em poucos. Esses poucos, chamados de os primeiros protestantes, eram homens cheios de falha, viu? Se você for ver a história de Lutero, se você for ver a história de Calvino, se você for ver a história de Spurgeon, se você for ver... Nossa, são vários caras, do próprio Armínio. Cara, tinha uns que eram mariólatras, tinha outros que mandavam matar na fogueira, sabe, eles eram perdidos assim, perdidos no sentido geral, é exagero meu, mas eles não eram pessoas com revelações completas. Mas eles foram extremamente preciosos, por exemplo, na tradução da Bíblia. Quando Lutero traz... Porque é engraçado isso, o católico radical, ele é tão danoso quanto o evangélico radical. Os dois eu rejeito com prazer. Os radicais, que não sabem conversar. Mas eu sou muito acusado, quando algum católico desses radicais quer brigar comigo, de ser filho de Lutero. Isso é uma das coisas mais estúpidas a se dizer. Quem diz isso realmente não faz ideia do que está falando. Porque o que Lutero fez? Ele traduziu a Bíblia. Simplesmente assim, não houve adulteração da Bíblia. Ele só traduziu para o alemão. Porque era em latim, ninguém conseguia ler, né? Ninguém fala, só a classe alta do clero lia em latim, então ele traduz para o alemão. Aí você vai ver aí as várias ramificações. Você vai ver o King James para inglês. Você vai ver o João Ferreira de Almeida para o português. Que inclusive quem pagou a tradução de João Ferreira de Almeida não foi Portugal.
foi a igreja da Holanda. Mas isso é a história do evangelho para outro dia. Então esses remanescentes começaram um novo movimento de busca pela palavra. Não queremos mais a tradição, não queremos receber tradição sem entendimento. Tradição sem entendimento é religiosidade. Religioso é aquele cara que acha que agrada a Deus, mas ele não faz ideia do que ele está fazendo. Então como que eu vou saber o que eu estou fazendo? Escrituras. As escrituras são o norte, as escrituras são o solo, as escrituras são a verdade. Jesus Cristo fala, examinem as escrituras, pois elas falam de mim. Toda vez que Jesus ele ia confrontar alguma doutrina, ele dizia, está escrito. Contra Satanás, Satanás vem tentar Jesus, ele fala, está escrito, está escrito, está escrito. Quando Jesus ele ia questionar os mestres da lei, ele fala, mas não diz assim na lei, não diz assim em Moisés, não diz assim nos profetas. Quando Jesus vai falar dele para os Emaús, aquele casal de Emaús, né? Ele começa a se mostrar nos profetas. Então Jesus, tudo a base de Jesus foi a palavra, sempre. Então é muito ridículo falar filho de Lutero, aquele que quer estudar as escrituras, sendo que na verdade a Bíblia manda, né? 2 Timóteo 3,16 diz que toda escritura é proveitosa para ensinar, corrigir, consolar. A escritura é a palavra, a escritura é a verdade. Então esses remanescentes deram início a essa busca por, não, chega de religião. Religião enche o saco. Religiosidade enche o saco. Eu quero a verdade da palavra. E aí desses remanescentes nós vamos ter há muitas pessoas que foram surgindo, aí voltam-se os grandes evangelismos. Aí você vai ver, pesquisa na internet sobre os moravianos, coisa mais linda. Os moravianos, gente, é de chorar. Pessoas que davam a vida pelo evangelho. Você vai ver Jonathan Edwards, você vai ver o John Wesley, você vai ver George Miller. George Miller é um querido, velho. Esses caras são pessoas que foram levantadas. Tem aquele da Escócia, esqueci o nome dele, Baxter, acho que alguma coisa Baxter, se não estiver enganado. Eles são aqueles caras, o fogo do Espírito Santo queima, sabe? O negócio é assim, gente, eu não quero popularidade, eu não quero dinheiro, eu não quero domínio nem poder, eu quero salvar vocês, eu quero salvar esse sentimento que queima no meu coração, esse sentimento que me faz investir todo o meu tempo, eu abrir mão de tudo só para servir a igreja. Por quê? Porque eu quero que você seja salvo. Eu quero que você conheça Jesus. Eu quero que você saia do domínio de pastores hereges. Eu não sou daqueles que... eu odeio esse sistema. Não, tem muita gente séria. Muita gente séria. Tem bastante... Graças a Deus. E essa pandemia está levantando gente séria. E está... Qual é a palavra? Revelando, não. Está desmascarando muita gente falsa. Muita gente falsa. Eu tô amando essa história. E aí, esse povo é o novo período da igreja. É a igreja do amor fraternal. É a igreja que vive avivamentos, vive o poder do Espírito Santo. Junta o conhecimento da teologia, graças aos remanescentes de Sardes, com essa nova fase da manifestação do poder do Espírito Santo. Dons, curas, línguas estranhas, profecias. Gente, que chatice essa câmera. Meu Deus do céu. Não tem problema, continua aqui que é benção. Então esse fôlego de clamor e amor e presença e fogo e transformação. Gente, vocês lembram que o cara drogado entrava na igreja, isso há 40, 50 anos atrás. Ele entrava e colocava a mão na cabeça dele, o cara saía curado, velho. A pessoa chegava, o cego via. Gente, é muito louco. Uma vez eu fui buscar um pastor da Índia, porque precisavam de alguém que falasse inglês com ele. Aí pediram pra eu ir. Aí eu fui falar com esse cara. E eu conversando com ele, e eu perguntando como é que ele pregava o evangelho e tal. Aí ele falou pra mim assim, olha só se não é de arrepiar. Isso, meu Jesus, que vontade de chorar. Ele falou assim pra mim, pastor Daniel, eu chego nas cidades, ele é indiano, tá? Lá da Índia mesmo. Nativo, nasceu lá, Jesus alcançou ele lá. Ele vai nas cidades com um monte de cadeira. Ele vai no carro cheio de cadeira. Aí ele coloca as cadeiras lá e ele fala assim, venha ser curado. Aí as pessoas vão lá para ser curada. Aí ele ora, aí a pessoa é curada, aí paralítico anda, aí cego vê, e mudo começa a falar. E aí as pessoas ficam em choque e falam para ele, cara, como é que você fez isso? Aí ele fala, quem curou você foi Jesus. Porque se ele chega e fala de Jesus, eles têm milhares de deuses. Jesus vai ser só mais um deles. Então ele alcança as pessoas através do poder do Espírito Santo. Existem pessoas que são convertidas através da revelação do Espírito Santo. E tem pessoas que são convertidas através do poder. Aí ele virou e ele falou assim, depois que as pessoas são curadas, aí eu falo pra ela, foi Jesus que curou vocês. Aí elas seguem, creem e seguem Jesus.
Aí eu virei e falei assim, caramba, então você tá falando pra mim que você já viu o paralítico andar? Eu perguntei pra ele. Aí ele olhou pra mim com uma cara de assustado e falou assim, pastor, quase que todo dia, você não vê isso aqui no Brasil? Eu falei, meu Deus, nós somos uns bosta mesmo, cara. Por quê? Porque essa igreja fraternal, essa igreja que a preocupação não é, ai, vamos fazer eu não tenho nada contra isso, ok? Eu não tenho nada contra isso, mas o problema é quando esse é o foco. Ah não, porque a igreja tem que ser com a parede preta, com fumaça e pisca-luz, e muitas curtidas, muitos compartilhamentos, e o que interessa é ter milhões de views, e eu vou na Fátima Bernardes, e eu vou no... Cara, tem gente boa, mas tem gente que é artista, e eu tenho nojo de artista. Eu tenho horror de quem usa a bandeira evangélico para enganar o povo evangélico com louvorzinhos ridículos e falta de posturas, e enfim. Esse povo é Laodiceia. Aí você vê que existe hoje uma dualidade. Existem algumas pessoas que creem que a Filadélfia acabou e entramos na Laodiceia. Eu não concordo. Eu gosto mais de entender que a Filadélfia continua junto com Laodiceia. Então hoje na igreja chamada Igreja de Cristo existe os religiosos, que são os laodiceanos, né? Laodiceianos, se bem que fica feia essa palavra, né? Os de Laodiceia e os de Filadélfia. Dentro de Laodiceia existem ainda os de Filadélfia. Dentro dessa igreja falsa, e eu estou falando de vocês católicos e vocês evangélicos, tá? Eu estou falando de todos vocês. Todo aquele cujo foco não é Cristo é uma igreja de Laodiceia. Porque Laodiceia significa o povo julga, o povo que é juiz. É a igreja que coloca o homem como o centro. O homem é o alvo. E Jesus não. Jesus é secundário. Então você vai ver louvores, você terá a tua bênção, você terá o teu milagre, você vai vencer, você nasceu para vencer, você está no centro da vontade de Jesus. E Jesus fica onde? Não, Jesus é um cara legal, mas vamos falar primeiro de mim. Quero saber de mim. Aí você chega lá pro cara e fala, mano, vamos pro culto. Vamos no culto hoje? Aí ele fala, mas o que vai ter? Vai ter algo especial? Mano, como se precisasse de algo especial, né? Vai ter um unicórnio voando, o pastor vai pregar em cima do cavalo. Então, cara, você vê que existe a pessoa que o interesse é o que Deus pode fazer por mim, Laodiceia. E tem pessoas que é o que eu posso fazer pelo reino de Deus. Isso é a igreja de Filadélfia. Tem pessoas que falam assim, vou abençoar para ter 10 vezes mais. Vou queimar meu carro na fogueira santa para Deus me dar 2. Laodiceia. E tem gente que fala assim, olha, se Deus me deu, é para eu dividir para que o reino de Deus se expanda. Filadélfia. Tem gente que fala assim, vou pregar na sua igreja. Qual é a oferta? Laodiceia. Tem gente que fala, olha, eu vou pregar na tua igreja e que você me abençoe conforme você pode. Filadélfia. Tem gente que vai na igreja e fica julgando a roupa, fica julgando o ar condicionado, fica julgando a música, que fica julgando as pessoas, fica julgando as vestimentas das irmãs, e fica julgando e julgando e julgando. Laodiceia. E tem gente que chega na igreja e fala, Senhor, fala comigo, teu servo te ouve, tô aqui para te adorar. Filadélfia. Então a diferença entre Filadélfia e Laodiceia é que a igreja de Laodiceia é a igreja humanista. É a igreja que está misturando o evangelho com filosofia. É a igreja que está tentando encaixar e modernizar o evangelho. Olha, veja bem, não é mais assim. O evangelho é assim. A Bíblia diz em Hebreus 13 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra dele não muda. Então você vê pessoas que tentam relativizar a palavra. Veja bem, santidade não é tão sério assim. A graça é o suficiente. E a santificação, o que eu faço com ela? Você enfiou no nariz? Jumento. Ah não, a graça é o que interessa. O que interessa é a intenção do coração. E isso não te apavora? Seu coração é mau. Seu coração é enganoso. Seu coração é tarado. Seu coração é ganancioso. Então, fica nessa de, não, eu vou agora falar como crente. O diabo vem, está amarrado. A pessoa transformou o em nome de Jesus em abracadabra. Ele faz alguma coisa em nome de Jesus. Gente, você sabe o que significa em nome de Jesus? Significa que você está falando algo que Jesus diria. Olha, eu profetizo em nome de Jesus. Você tem que ver se Jesus realmente falaria isso. As pessoas usam em nome de Jesus para falar assim, ó, eu quero transformar a minha vontade em realidade. Então eles usam o nome de Jesus. Quero comprar um carro zero em nome de Jesus. Viaja, transforma. Eu não tenho problema com coach, mas eu tenho problema quando o coach tenta emocionar de forma humana aquilo que o Espírito Santo faz.
Você prega o evangelho e o próprio Espírito Santo converte a pessoa. Não precisa de atributos humanos e jeito de falar para alcançar os teus sentimentos e comover a tua vida, porque você é amado por Deus. Tem horror disso. Pessoas que, tentam manipular com palavras boazinhas, e é perigoso. Porque o diabo, ele chega com essa carinha de amor. Deus é amor. Jesus ama você. Jesus não está preocupado com o seu pecado. Venha do jeito que você está, porque ele te aceita. E para aí. E para aí. Não, o Jesus, ele é assim: eu amo você, eu aceito você, mas aí você vai ser transformado para ser parecido com Jesus. Ninguém chega em Jesus e continua como Jesus. Desculpa, ninguém vem para Jesus e continua como estava. A pessoa vem para Jesus e é transformada. E essa igreja de Laodiceia que eu quero falar com vocês hoje. Meu Deus, só a introdução deu 45 minutos. Complicado. Mas vai dar tempo. Em 15 minutos eu acho que eu consigo passar aqui a igreja de Laodiceia. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a igreja de Laodiceia. Está aqui em... e só um detalhe. Todas as igrejas, quando você vai ler as igrejas do Apocalipse... Meu Deus do céu, que difícil está hoje aqui funcionar essas coisas aqui. Todas essas têm um elogio e um xingo, um elogio e um xingo, elogio e xingo, elogio e xingo, elogio e xingo. Essa não. A igreja de Filadélfia é só elogio. Essa igreja que Deus não xinga. Deus não puxa a orelha. Você lê para você ver. Eu quero ler agora a igreja sétima, a igreja de Laodiceia. Vamos lá? Está aqui em Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Isso é uma ordem de Jesus para João, o apóstolo João. Quando ele diz aqui ao anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Mensageiro, tá? Essa palavra aqui, anjo, é mensageiro. Pode ser o ser celestial, como pode ser eu. Eu agora, no caso, estou sendo um anjo na vida de vocês. Por quê? Não ser angelical. Não ser anjo é uma coisa, humano é outro. O ser humano, quando morre, não vira anjo. Isso é heresia. O anjo, nesse sentido, é um substantivo que quer dizer mensageiro. Tá? Não é o nome do ser celestial. Então ele está falando ao pastor, ao presbítero, no caso, que seria a melhor palavra. Presbítero, essa tradição assembleiana de que presbítero é antes de pastor está errado. Presbítero é uma palavra grega que significa ancião. Ancião significa o líder da igreja. Os líderes da igreja são os presbíteros da igreja. E esses presbíteros podem manifestar qualquer uma das 5 inclinações ministeriais. O presbítero da igreja pode ser profeta. O presbítero da igreja pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser um mestre ou pode ser um apóstolo. Tá bom? O presbítero não é assim, ele é como é que é? Obreiro, diácono, presbítero, pastor. Não é um Pokémon que evolui. Isso não é assim. Mas, enfim, não é o assunto de hoje. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve assim: isso diz o Amém. O Amém. Amém é uma palavra que significa assim seja. É uma palavra que quer dizer assim seja. Não há nada mais a ser dito. Alguém fala alguma coisa, você termina com amém. Em que sentido? Que seja assim conforme você disse. Não tenho nada mais a acrescentar. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou te trazendo salvação. Amém. Não há nada mais a ser dito. Isso diz o amém. Aqui ele coloca o amém como sendo um adjetivo de Jesus. Assim diz o amém, aquele que é o amém. Jesus Cristo que é o assim seja, ou seja, ele é o carimbo final, ele é a assinatura final, ele é o sim ou o não, ele é a última palavra, ele é a instância máxima, não existe apelação acima de Jesus. Jesus Cristo é acima de todo tribunal, de todo julgamento, de toda achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Aí vem Jesus e diz, é assim. Eu não sei o que, Aí vem Jesus e fala, é assim. Esse é o amém, é o Jesus, ele é o filho, é a última notícia. A última notícia não é de chefe, a última notícia não é da Rede Globo, a última notícia não é de médico, a última notícia não é do banco, a última notícia não, a última notícia é de Cristo. Ele é a última notícia, ele dá a última palavra, ele diz o que ele quiser dizer, e se ele quiser, pode você fazer campanha à vontade, pode você orar à vontade, você não muda a vontade de Deus. A oração muda você para se encaixar na vontade de Deus. Mas ele diz, é Romanos capítulo 9, quem são vocês para me dizerem o que fazer? Então tem aquelas pessoas que falam, eu determino. Jesus Cristo vai olhar para você e vai falar assim, quem você acha que você é para determinar alguma coisa? Primeiro, se você quiser determinar alguma coisa, você seja maior do que eu, para você tentar me dar ordem. Então, não enche o saco, cara, com esse de eu determino que seja assim. A testemunha fiel
Tá? A testemunha. Jesus Cristo é a única testemunha de Jeová que existe. Ele foi a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Isso aqui eu quero falar um pouquinho, inclusive que eu citei testemunha de Jeová, então eu acho interessante falar um pouquinho disso. Os testemunhos de Jeová, eles têm uma doutrina um pouco torta, tanto que a Bíblia precisou ser adulterada para encaixar no que eles ensinam. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não tenho medo nenhum de falar, porque eu falo a verdade. Ai, ai, ai. Cadê aqui o texto? Aqui. Jesus Cristo, de acordo com os testemunhos de Jeová, ele é um ser criado por Deus, mas ele não é Deus, ele é uma criatura. Vou mostrar para vocês o erro. Primeiro texto aqui, ó. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele, atenção, nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, em Jesus. Em Jesus nós fomos criados. Nele. E a Bíblia diz em Atos 17 que nele, em Deus, nós movemos e existimos. Então aqui já fica nele, Jesus, nele, em Deus. Foram criadas todas as coisas. Olha aqui, ó. Tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, quem criou todas as coisas? Jesus criou. Quando você vai ver aquela conversa de Gênesis, onde Deus cria e Deus diz que foi bom, é Jesus que cria. E o Pai que diz que está bom. Ali você vai ver ele dizendo assim, façamos o homem à nossa imagem. A Trindade é um ser único. Mas ele se manifesta em três formas diferentes, mas é um ser só. O Pai, Filho e Espírito Santo, chamado de Elohim, é a união, é a unidade entre Deus, o Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus cria e o Pai diz que é bom. Então é interessante porque tudo foi criado por Jesus. Então Jesus ele não é criatura, Jesus é criador. Olha aqui o texto de João 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então ao mesmo tempo que Jesus estava com Deus, o Jesus é Deus. Aqui ó, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Jesus faz as coisas. Jesus é o Criador. Quer ver um outro texto muito bacana? Está em Apocalipse capítulo 1, verso 8. Ó. Eu, que fui vivo, que vivo e fui morto. Mas aqui estou vivo e para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. É Jesus que está falando. E olha o que ele fala aqui no verso 8. Eu sou o alfa e o ômega. Jesus falando aqui. O princípio e o fim. Então Jesus está dizendo, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e sou o fim. Agora olha que interessante, Isaías 44, 6. Olha só. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. Ué, como que Jesus diz que ele é o primeiro e o último, alfa e ômega? E aqui em Isaías 46 diz Deus dizendo, eu sou o primeiro e o último. Tem dois primeiros e dois últimos? Não, é um primeiro e um último, Jesus é Deus. Simples, isso aqui é muito simples de entender. Quer uma coisa mais fácil que isso aqui, ó, João 10, 30. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Acabou. Ah, são três. Não, eu e o Pai somos um. Tá aqui, ó. Eles já disseram. Quer ver outro texto? João 14. Natanael. Cadê aqui? Não, desculpa, Filipe. Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Aí, olha o que ele fala. Disse-lhe Jesus, mas eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me têm desconhecido, vocês não me conheceram. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, mostra o Pai. E Jesus diz, mas eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me têm desconhecido. Jesus fala, mas eu estou aqui, vocês não estão me vendo? Eu sou o Pai em forma humana. Jesus é o Pai em forma humana. Meu Deus do céu, isso, gente, que coisa mais linda. Me arrepia tudo aqui, ó, os pelos da nuca aqui, fica até de pé. Jesus Cristo, o Deus que se fez carne. E olha o que ele diz. Conheço as suas obras, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou fosse quente. Se Jesus é Deus, por que Jesus não sabe o dia que ele virá? Porque Jesus em forma humana, de acordo com Filipenses capítulo 2, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo achado semelhante aos homens. Jesus Cristo se esvaziou da sua perfeita divindade para vir em forma humana. E quando ele veio em forma humana, ele aceitou toda a dificuldade de uma natureza terrena. Ele não era velho homem, eu já falei isso no estudo de Romanos, mas ele tinha natureza terrena. Então por isso que você vê Jesus falando com o Pai como se fosse outra pessoa.
Porque ele aceitou a limitação do ser humano. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus se cansava, Jesus ele era tentado, Jesus ele morreu. Deus não morre. Deus não tem como morrer. Ele é o Rei eterno, imortal. Invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Jesus, ele para poder morrer, ele aceita esvaziar-se de si mesmo, tomando a forma de servo. E nisso ele tinha as limitações de ser servo. Apesar dele ser 100% Deus, ele se tornou 100% homem, nascendo de uma mulher. Dani, e como explicar a frase de... As perguntas são sempre as mesmas, né? Jesus Cristo está citando o Salmo, gente. Olha só o Salmo 22. Quando Jesus Cristo cita o Salmo 22, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo não estava questionando. Jesus Cristo ele estava gritando para o povo: gente, eu sou o homem descrito no Salmo 22. Porque o Salmo 22 é um salmo de Davi, 1000 anos antes, dizendo sobre o que ia acontecer na crucificação. Como não existia ainda a divisão de salmos e versículos, em capítulos e versículos, quando Jesus grita o início do Salmo 22, ele grita de uma forma que as pessoas que conheciam o Salmo iam saber que aquele Salmo falava dele. As pessoas iam ver e falar: meu Deus, está falando dele. Então Jesus Cristo não questionou Deus, sabe? Mas vamos lá, vamos continuar que o assunto não é esse. Eu tenho mais 10 minutos, só eu termino, tá, gente? Aguenta aí. Assim, porque você é morno e não é nem frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. O que Deus está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: o quente é o filho fiel, o frio é o infiel e o morno é o falso crente. O crente falso, ele não é nem frio, porque ele não é ignorante, ele conhece a palavra, mas ele também não é quente, porque o quente ele vive em santidade, ele é amigo de Deus. O morno, ele é vomitado. Interessante porque a cidade de Laodiceia é uma cidade na Turquia, ela é conhecida por ter uma faculdade, não sei se chama faculdade, mas ela tinha uma faculdade de medicina que criava colírios, né? Eles faziam colírio, e eles tinham uma fonte de água canalizada que vinha do interior da terra, uma fonte de água quente, e ele tinha uma outra que vinha da montanha, que era uma fonte de água fria. Então quem tomava aquela água morna, né? Não era quente, a água era morna, ela vomitava. Então Jesus está usando uma figura da própria cidade, que era conhecida pelos moradores da cidade, que é da fonte de água quente, morna, né, no caso, que não era fervendo, e a água fria, dizendo assim: olha, a morna faz vomitar. Então vocês que são mornos, vocês são como essa água de Laodiceia, que quem bebe vomita. Eu tenho nojo de vocês. O ímpio é honesto na impiedade dele. Olha que interessante esse texto de Apocalipse 22. Apocalipse 22. Mas Apocalipse 22 eu acho que é 11. Olha só. É isso mesmo. A cabeça está funcionando ultimamente. Quem é injusto, palavras de Jesus, quem é injusto, seja injusto. Quem é sujo, suje-se. Mas quem é justo, seja justificado. Quem é santo, santifique-se. Então Jesus está dizendo: você é ímpio? Você não quer saber de mim? Não quero saber de você. Então, cara, curte a vida. Enche a cara, usa droga, faz muito sexo, vai na zona, mente mesmo, briga mesmo, sai na porrada na rua. Mas, cara, faça o diabo, faz o que você quiser. Seja sujo. Jesus está falando isso, não sou eu. Tem gente que discorda, mas é o que o texto diz. Agora ele está falando: mas você é meu filho? Você é meu filho? 1 João 2,6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. A diferença de Laodiceia para Filadélfia é que a Filadélfia são aqueles que andam como ele andou. Eles não caem no humanismo, que muda de acordo com as vantagens pessoais. Eu não vou pregar contra o homossexualismo porque eu vou criar escândalo e vai esvaziar minha igreja. Não, eu não vou deixar de pregar a teologia da prosperidade porque quando é culto de ensino vai menos pessoas, mas quando é culto de vitória enche a igreja. Eu tenho uma raiva disso.
Então, não, eu vou pregar o que atrai pessoas. Por favor, né, vamos chamar aquele fulano, aquela fulana para cantar, para pregar. Não, mas eles não têm unção, mas eles têm fama, eles trazem pessoas. É isso que interessa. Então, a diferença de Laodiceia para a igreja de Laodiceia para a igreja de Filadélfia é que a igreja de Filadélfia é quente e a igreja de Laodiceia é morna. A igreja de Laodiceia ela não é fria, porque eles não são incrédulos, eles conhecem a Jesus, mas eles não andam com Jesus. E aí ele vem aqui no texto e ele fala, olha, eu vou vomitar você. O morno, ele é pior do que o frio, porque o morno, ele dá mau testemunho, ele causa escândalo. O frio não causa escândalo. Eu quis dizer isso quando eu falei sobre aquela besteira da Natura, com a Tammy Gretchen, aquela idiotice toda. Eu falo, gente, vocês estão brigando com o ímpio. Jesus não briga com o ímpio. O ímpio está ignorado. Muito mais grave é o morno que está na igreja, mas age como o ímpio que está fora. Esperar do ímpio que tem atitude de quente é impossível. É tentar colher uvas de espinheiros. É esperar a atitude cristã do ímpio. Agora, o justo, que vai na igreja, que é batizado, que conhece Jesus Cristo, que canta louvores, mas daí você pega esse cara ou essa mulher e eles vivem pior do que o ímpio. Vida de sexo adoidado, sabe? Uma vida de maldade, uma vida de ostentação, uma vida de exibicionismo. Mulher, você que é princesa de Jesus, guarde o teu corpo, minha filha. Não interessa pra internet ver o teu traseiro, não interessa pra internet ver o teu decote, não interessa. Caramba, velho, mas que necessidade de aceitação humana que vocês têm. Morno, vai ser vomitado, se acerta antes que venha o tempo de não dar tempo. Não adianta ficar justificando os outros. Tá na hora de você tomar uma postura pra sua vida, sabe? Eu vejo muita gente culpando o diabo de coisa que o diabo não tem culpa. O seu casamento tá acabando. Ah, o diabo tá acabando com o meu casamento. Mentira, você mesmo, não é o diabo não. Você que não busca Jesus, você que não toma posição, você que não ora, você que não chama o seu marido ou a sua mulher. Fala assim, vem cá, vamos acertar. Chega de viver igual Tom e Jerry, igual gato e rato. Chega dessa palhaçada. Vamos acertar. Você é o marido que Deus me deu. Você é a esposa que Deus me deu. Gente, eu posso falar por mim, pelo Liné. O meu primeiro ano foi horrível. E foi necessário que nós crescêssemos, maturidade naquele primeiro ano. Eu estava prestes a falar assim, ou eu largo a Elinéia, ou eu acerto. Elinéia estava assim, ou eu largo o Dani, ou a gente acerta. A gente sentou e falou, vamos acertar. E ó, de pouquinho em pouquinho, foi hoje. Hoje, eu tenho saudades dela. Ela tem saudade de mim. Ela me manda mensagens de 10 em 10 minutos, ela tá me mandando mensagem. Por quê? Porque quer estar perto, quer estar junto. Eu nunca imaginei que isso seria possível. Nunca imaginei. Mas foi necessário o quê? Eu tomar postura. Eu não vou ficar esperando dela. Eu não vou ficar sentado, meu casamento é uma bosta porque ele não faz nada. Eu vou fazer a minha parte. E eu não tô falando de eu ser só um bom marido pra trazer comida pra ela, não. Ah, eu sou um bom marido porque eu não deixo faltar nada na casa dela, não. Mas e o suporte espiritual? E o consolo? E a segurança? E a admiração? Porque, gente, vocês não podem confundir uma coisa. Apaixonado é homem, mulher não é apaixonada. Mulher, ela ama a segurança que recebe. E homem é apaixonado. A Bíblia diz que o homem dá a vida e não a mulher. Por quê? Porque para dar a vida você tem que ser apaixonado. O apaixonado dá a vida. Mulheres, elas amam muito o marido, mas quem é apaixonado é o marido. Então a mulher, ela é muito mais apaixonada, não pela pessoa do marido, mas pela segurança que ela tem. Pelo carinho que ela sente, pela sensação de ser guardada. É isso que conquista a mulher. Quando ela se sente guardada. Não é o visual. O homem é muito mais pelo visual. A mulher é muito mais pela sensação que você, o homem, causa nela. Enfim, outro dia a gente fala sobre isso. Eu tô falando sobre o morno. Isso escandaliza. Viver uma vida morna. Viver uma vida relativista. Sabe o que me dá raiva? É aqueles caras que eles são os crentes cult. Sabe o que é crente cult? É aquele cara que gosta de um bom livro, gosta de um bom filósofo, vai numa igreja grande onde tem uma classinha para as crianças muito bem estruturada, cadeiras boas, uma pregação muito boa, e o cara ele vai senta para tomar o seu café,
lendo o seu evangelho. Essa figura não está errada, mas o problema é quando isso para o cara é vida cristã. Ele não tem o fogo do Espírito Santo. Ele não tem amizade com Deus. Ele não chora com Jesus. Ele não ferve o coração para ser ousado e para pregar o evangelho quando ele está na fila do banco e ele vira pro cara e ele fala: olha, Jesus ama você, cara. Ele não tem experiências, é tudo muito científico, sabe? Gente, perdeu-se. Perdeu-se aquele temor pelo perfume que exala na vida de quem escorre Jesus pelos poros, cara. Eu sinto tanta falta de gente assim. Sinto falta de chegar de gente que não é só científico, mas a pessoa vive aquilo, cara. Você vê no jeito de falar, no jeito de agir. Porque eu não tô falando de perfeição, mas eu tô falando assim, de gente que não aceita o erro. Olha, eu tenho esse erro, mas eu não aceito, eu não justifico. Eu vou mudar, em Jesus eu vou conseguir, e vence. Isso é ser quente, cara. Olha o que Jesus fala desse cara que eu falei pra você, do homem que toma o cafezinho dele, lendo 32 livros cristãos, mas não prega pra ninguém. E chama pra expulsar um capeta pra ver se vai. Tem medo do diabo. Jesus dizendo assim pra esse cara: você diz, sou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada. E Jesus fala: quer saber o que você é? Você é desgraçado. Tem igreja que quando eu falo desgraçado a pessoa fica: meu Deus, o pastor falou palavrão. Ô tonto, desgraçado significa aquele que não tem a graça, não é palavrão. Aqui a Bíblia está dizendo: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, toda essa aparência de sabedoria e de riqueza e de pomposidade, Deus olha através. Os olhos do Senhor é como diz Daniel 2:22. Ele vê o que está no secreto. Ele vê o que está no oculto, ele vê nas trevas. Então, por fora da camisetinha escrito eu amo Jesus, por fora de uma mãozinha levantada no louvor, por fora de uma aparência de postar textos e versículos, Deus ele olha lá o coração. O coração de quem não aceita o pecado, o coração de quem deseja cada vez mais, o coração de quem fala: eu quero mais de Jesus, eu quero mais. Eu não quero encaixar Jesus no meu modo de viver. De novo. Eu não quero encaixar Jesus no meu modo de viver. Eu quero ser encaixado no reino. Eu quero que Jesus me encaixe no reino dele. É isso, cara. Vou pular aqui para dar tempo. Eis que estou à porta e bato. Esse texto por muitos anos eu usei de forma errada. Esse texto eu usei muitas vezes para falar sobre pregação do evangelho para ímpios. Mas não, Jesus está falando de uma igreja do Apocalipse, ele não está falando de ímpios. Ele está à porta e bate na vida de pessoas da igreja. Pessoas que se dizem crentes, católicos, evangélicos, o nome que você quiser dar para a sua denominação, a sua bandeirinha. E aí Jesus fala: eu não estou nem dentro da sua casa. Eu estou batendo na porta, eu estou tentando falar. Mas olha só, se alguém ouvir, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aqueles que ouvirem a minha voz e abrirem a porta, eu vou entrar na sua casa e cearei com você e vou ter intimidade com você. Esse texto aqui está falando de ter intimidade com você. Os falsos pregadores são mornos, sim. Mornos para frios até. Eles escandalizam o evangelho. Existe gente hoje. Esse ao vivo pode ser o último ao vivo que você ouve. Pode ser que eu morra, pode ser que Jesus volte, pode ser que você morra, eu não sei. Eu não tenho problema nenhum com a morte. Mas Jesus ele está falando: olha, eu bato a porta da igreja. Quem ouvir minha voz e abrir, eu vou entrar e vou cear com você e você comigo. Àqueles que vencerem, lhes concederei que se assentem comigo no meu trono, assim como eu venci e me assento com o Pai no trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Esse texto fala aos mornos, exatamente, Gilmara. Eis que estou à porta e bato dos mornos, não dos quentes. Porque na vida do quente, Jesus não está batendo a porta. Na vida do quente, ele já está dentro, jantando, fazendo morada e tendo intimidade. Quero orar com vocês. Senhor Jesus, eu sinto no meu coração, Pai. Eu sinto no meu coração e eu sinto através das Escrituras que falta muito pouco para a gente ir embora para casa.
Eu não quero agora ficar questionando antes dos 7 anos, depois dos 7 anos, as trombetas e as taças e os selos e as testemunhas. Isso não me importa, Pai. O que me interessa é estar com o nome escrito no livro da vida. Pai, tem tantas pessoas que vivem uma vida tão inútil, Pai. Se dizem crentes, se dizem filhos, mas não mudam em nada o ambiente onde se encontram. São pessoas que não têm intimidade com o Senhor, pessoas que têm preguiça em buscar, têm preguiça em estudar, preguiça em orar e andar com o Senhor, e não são ousados e justificam, Pai. Justificam as dores, se vitimizam, dão desculpas. Senhor do céu, pô, muita desculpa para pouca atitude, meu Deus. Eu não sei mais o que falar com o seu povo, Senhor. Eu não sei mais o que eu faço aqui, Pai. Só o Senhor pode fazer. Eu, na minha limitação aqui, Senhor, com todo o meu coração aqui empenhado em trazer salvação para as almas, mas se não for uma obra do Espírito Santo, Senhor, se não for uma obra sua, a gente não consegue. Eu não consigo fazer nada sem o Espírito Santo. Então, Senhor, meu clamor agora é para que o Senhor tenha chacoalhado o coração de quem está morno. O Senhor tenha colocado fogo, um fogo novo do Espírito Santo dentro do coração de quem estava morno. E que o Senhor tenha confirmado e fortalecido os que são quentes para que continuem. É isso que eu te peço, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em breve estaremos em casa. E eu vou gritar que valeu a pena. Vou gritar que valeu a pena. Amém, gente. É isso. Seja o que Deus quiser. Deus abençoe e guarde. Obrigado quem curtiu, quem compartilhou. Obrigado quem marcou alguém. Obrigado por quem não guardou para si mesmo a bênção, mas espalhou. Que o Senhor multiplique na vida de vocês. Quem quiser falar comigo, meu e-mail está aqui, daniel.saad@uol.com.br. Eu te mando as crônicas. Você pode conversar comigo, né? Fazer sua pergunta, enfim, seu comentário, desde que não seja de relacionamentos. Não responde de relacionamento, esquece. Nem adianta me mandar. Não sou conselheiro amoroso. A pessoa manda pra mim perguntando se ela deve terminar ou não com o namorado dela. Minha filha, eu vou decidir pra você? Eu? Você quer saber, o cara quer saber se casa com a loira ou com a morena. Meu velho, quem vai acordar com ela todo dia é você. Tem que perguntar isso pra mim. E quem quiser ajudar essa obra a não parar, no final das crônicas tem os dados. Mas quem não quiser, não tem problema. O Senhor sustenta. Em nome de Jesus. Amo vocês, gente. Beijos, beijos, beijos.